defensores da teologia da aliança acreditam que Deus tem um só povo, uma só igreja, um só evangelho, um só mediador, uma só forma de salvação, desde os dias do Velho Testamento. Isso porque cremos que a aliança abraâmica não foi cancelada. Jesus é o mediador desta única aliança de Deus com o seu povo. O que será que a Escritura ensina sobre isso? É sobre isso que nós vamos continuar tratando nessa segunda exposição de Gálatas capítulo 3. Hoje nós vamos conversar sobre Gálatas capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. É bom sempre lembrar o contexto de Paulo quando escreveu essa passagem. Paulo havia exposto o evangelho aos crentes da Galácia de tal maneira que é como se tivessem visto com os próprios olhos a cena da crucificação. Mas agora as igrejas da Galácia estavam sendo enganadas pelos falsos mestres que diziam que era necessário cumprir os ritos da lei e ser circuncidado para ser aceito por Deus. Por essa razão, o apóstolo insiste em dizer aos Gálatas que os pecadores são justificados diante de Deus não por alguma obra que fizeram, mas por causa da obra consumada de Jesus Cristo. O objetivo dele nessa sessão é colocá-los em um beco sem saída, a partir do argumento de que a lei não pode justificar pecadores. Segundo ele, isso não pode acontecer por uma razão muito simples. O pecador é transgressor da lei, portanto não pode cumprir tudo que a lei ordena. Por isso, no verso 10, Paulo diz que todos, sem exceção, que confiam na lei como meio de justificação diante de Deus, estão, na verdade, sob maldição. E por quê? Porque a lei exige perfeição daqueles que confiam nela. Portanto, aqueles que fracassam em guardá-la perfeitamente estão sujeitos ao seu julgamento. Com isso, Paulo está mostrando que, ao dar sua lei, Deus não intentava salvar os pecadores por meio dela, mas sim condená-los. Segundo Paulo, a função da lei era revelar e denunciar o pecado, nos tornando assim conscientes da nossa própria malignidade, a fim de que, por esta constatação, pudéssemos clamar por um substituto que cumprisse a lei em nosso lugar. Ou seja, a função da lei era nos conduzir a Cristo. Ora, sendo isso verdade, o caminho das obras ensinado pelos falsos mestres é um caminho de morte que levará o pecador a encontrar não o favor de Deus, mas sim a sua justa condenação. Para reforçar esse primeiro argumento, Paulo usa a Escritura, no versículo 11, onde ele demonstra que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque ninguém é capaz de cumpri-la totalmente. E a própria Escritura vem declarando desde há muito tempo que o justo viverá pela fé. Além disso, no versículo 12, Paulo argumenta que é impossível ser justificado pela lei, porque lei e fé são coisas totalmente diferentes. A fé apenas descansa no que Cristo fez e assim recebe humildemente a vida da parte de Deus. Mas a lei diz que só terá a vida aquele que obedecer a tudo que ela ordena, nos mostrando assim que a lei faz parte da ordem da maldição, pois promete vida somente àqueles que a cumprirem perfeitamente. Segundo Paulo, são dois caminhos totalmente diferentes que levarão o pecador para lugares totalmente opostos, caso o pecador confie nas obras da lei como meio de justificação. Na segunda parte da argumentação, Paulo mostra que por sua morte na cruz, Cristo redimiu judeus e gentios da maldição da lei, para que por meio da fé recebêssemos a bênção da justificação prometida a Abraão em Gênesis 12, verso 3. Depois de ter falado sobre Abraão e passando por Moisés, Paulo agora chegou ao descendente a quem se fez a promessa, Cristo. Segundo ele, aquilo que a lei não pode fazer, que é justificar o pecador, o nosso substituto, Jesus Cristo, fez uma vez por todas na cruz. Ele nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si mesmo a maldição que deveria recair sobre nós, o justo pelos injustos, como diz Pedro. E isso ele fez para cumprir a Escritura que diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Com esta citação, Paulo nos remonta à época do Velho Testamento, nos lembrando que naqueles dias o criminoso condenado à execução era pendurado em um madeiro como símbolo da rejeição divina. Assim também Cristo foi pendurado no madeiro romano, fora de Jerusalém, para demonstração pública de que ele morreu sob a maldição de Deus. Este é o caminho do Evangelho. Jesus Cristo fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele não somente cumpriu toda a lei, vivendo assim uma vida perfeita por nós, mas ele também sofreu o terrível julgamento da lei, que é a maldição que ela promete aos seus transgressores. Sendo assim,
A única alternativa plausível para escapar da maldição da lei não é pelas nossas próprias obras, porque da perspectiva da lei nós somos transgressores, mas pela obra que Cristo Jesus fez como nosso substituto no Calvário. Poderíamos resumir todo o argumento de Paulo da seguinte maneira. Primeiro, toda pessoa que tenta se aproximar de Deus pela observância da lei experimentará a sua maldição e o seu desprazer, porque Deus é perfeito e exige perfeição absoluta, coisa que nenhum pecador pode atingir por ser um transgressor da lei. Por este caminho o homem está condenado. Segundo, Cristo fez por nós o que não poderíamos fazer por nós mesmos. Ele mesmo se fez maldição em nosso lugar, recebendo em suas costas a justa condenação da lei. E assim todo aquele que depositar sua confiança em sua obra consumada recebe o favor de Deus e é abençoado com a grande bênção da justificação prometida a Abraão em Gênesis 12:3. O resultado de tudo isso pode ser visto no verso 14, onde o apóstolo Paulo diz que pela fé em Cristo, que é o descendente abençoado, a bênção da justificação prometida a Abraão alcança não só os judeus, mas também os gentios, de modo que o Espírito Santo também lhes é concedido como parte da promessa da aliança. Em Cristo, portanto, a bênção de Abraão se torna uma realidade, de modo que todos os que estão unidos a ele são abençoados juntamente com ele. Isso de tal maneira que quando os Gálatas receberam o Espírito e foram batizados em Cristo, eles foram trazidos da desgraça para dentro da comunidade da aliança e se tornaram verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Vamos agora para as nossas aplicações. Esse texto serve para nos ensinar que desde o princípio do mundo, ninguém nunca foi salvo por cumprir a lei. Desde os dias do Velho Testamento, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, o descendente abençoado. Abraão sabia disso. Moisés e os profetas também tinham ciência desse fato. A prova disso é que Paulo cita Moisés e os profetas como prova bíblica da sua doutrina. Como vimos, o objetivo de Deus ao dar sua lei aos descendentes de Abraão era revelar o pleno conhecimento do pecado e não conceder salvação por meio dela. Sendo assim, a lei não foi dada para que provássemos que somos santos, mas para provar que nós somos verdadeiros pecadores. O objetivo final disso era fazer com que o pecador, entenda o conhecimento pleno da sua situação, pudesse clamar por Cristo, o substituto fiel, que cumpriu toda a lei em nosso lugar. A função da lei, portanto, era nos conduzir a Cristo. Em segundo lugar, esse texto serve para nos ensinar que desde o princípio do mundo, os pecadores foram salvos pela fé no descendente de Abraão, que é Cristo. Este é o argumento de Paulo nessa passagem. Por sua morte na cruz, Cristo, o abençoado descendente de Abraão, redimiu judeus e gentios da maldição da lei, para que por meio da fé recebessem a bênção da justificação prometida a Abraão em Gênesis 12:3. Ele foi o único que cumpriu a lei e assim satisfez toda a justiça de Deus, efetuando desta maneira o resgate daqueles que estavam condenados pela lei. E assim, todo aquele que depositar sua confiança em sua obra consumada recebe o favor de Deus e é abençoado com a bênção da justificação prometida a Abraão em Gênesis 12:3. E por fim, esse texto serve para nos ensinar que desde o princípio do mundo, o objetivo de Deus era salvar pessoas do mundo inteiro e não apenas a descendência física de Abraão. Essa foi a promessa do Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui em Gálatas, Paulo nos diz que o resultado da obra consumada de Jesus na cruz alcança não só os judeus crentes, mas também os gentios do mundo inteiro, de modo que o Espírito Santo é concedido também aos gentios, a fim de que eles sejam trazidos da desgraça para dentro da comunidade da aliança e se tornem verdadeiros descendentes de Abraão e herdeiros da promessa de Gênesis 12:3.